Muito boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um que nos ouve aqui. Hoje é dia 17 de setembro de 2022. Nós estamos iniciando na sua rádio amormaior.net.br o programa Escola Bíblica em Ação. Escola Bíblica em Ação. Sou o pastor João Lembro. É um privilégio nós estarmos aqui juntos para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço a você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal lá no YouTube, compartilhe, divulgue a palavra do Senhor, assistam as nossas mensagens, não é? Eu gostaria também que você, dentro da sua possibilidade, né, ouvisse, né, a nossa rádio. Amém? É uma bênção realmente. Existem outros programas. Você pode encontrar lá no www.amormaior.net.br. Amém? A nossa Igreja Batista Ágape Indaiatuba, ela está localizada na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Ela fica bem em frente ao ginásio de esportes. Nós estamos aqui todos os sábados, igreja. Amado, todos os sábados, das 14 às 15. Nós estamos nesse programa Escola Bíblica em Ação. Nós estamos aqui para conhecer mais a palavra do Senhor, nos aprofundarmos realmente, meditarmos, orarmos, pedirmos realmente a revelação do Evangelho através do Espírito de Cristo. Amém? Nós estamos iniciando o nosso programa de número 15, não é? E nós sempre iniciamos com um devocional, não é? Então eu peço que todos abram na segunda carta aos Coríntios 4:4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou repetir. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, o Deus aqui deste século, Deus aqui em letra minúscula, né, é Satanás, é o nosso inimigo, né? E ele segue, continua cegando o quê? O entendimento, a razão, a possibilidade, né, de um grupo de pessoas enxergarem e serem participantes da luz do Evangelho, que é Jesus Cristo. Esse grupo são os incrédulos, a incredulidade. Eu não acredito em nada, não é? Então esse grupo realmente é um dos grupos preferidos de Satanás, porque ele cega no sentido de que ele não permite, em função da incredulidade, que o Evangelho seja, na verdade, conhecido. Então ele aproveita realmente essa incredulidade, essa falta, não é, de fé, essa falta de esperança, né, para que realmente, né, essa falta de fé, essa falta realmente de entendimento, faça com que a luz do Evangelho, da glória de Jesus Cristo, seja o quê? Manifesta. Então que nós, em nome de Jesus, nós tenhamos realmente a atenção de nós orarmos por todos aqueles que são incrédulos, por todos aqueles que têm dificuldade em crer, tá certo? E nós temos que ter um entendimento, porque a nossa batalha, a nossa luta, né, é na parte espiritual, não é na carne.
né? É contra principados, potestades, os dominadores do mal, do século, tá certo ou não? Então é esse entendimento que nós temos que ter, né? Tá certo? Para que em nome de Jesus, esses incrédulos que não acreditam realmente, né? Que eles tenham o quê? As escamas dos olhos, o quê? Derrubadas, né? Para que eles enxerguem realmente a imagem de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Então que você possa orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus. O privilégio de nós estarmos na sua presença para te honrar, para glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, Deus, nós já colocamos a ti o nosso desejo, a nossa oração, de que todos aqueles que nós conhecemos, todos aqueles que nós oramos, Pai, e que sejam incrédulos, em nome de Jesus, eles venham a conhecer o seu Evangelho. É para a honra e para a glória do seu nome, Pai, que nós oramos. E nós oramos agradecidos, igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Bom, vamos à nossa primeira parte do tema central, que é o livro realmente de Apocalipse, Revelação. Eu convido você a Apocalipse 1. Convido você a Apocalipse 1, no verso 11. Nós estamos estudando, nos aprofundando nesse livro, e nós estamos estudando as cartas. Apocalipse 1, 11 diz: escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já vimos, estudamos a mensagem das igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e de Filadélfia. Todos esses estudos, tudo aquilo que nós já falamos e gravamos aqui, você encontra no nosso canal, para que haja realmente uma continuidade. Nós vimos na última semana que nós já começamos, não é, o sétimo e último período da igreja, que é a igreja da apostasia, que é Laodiceia, que é a última igreja. E nós vimos, amados, que essa igreja de Laodiceia, que é a igreja atual, representada pela cidade de Laodiceia, que nós vamos ver, a grande característica dessa igreja e a grande característica da igreja atual é a apostasia. Não é? Esses incrédulos, eles crescem. A apostasia, ela cresce. E o grande significado da apostasia, como nós vimos a semana passada, é o abandono a Jesus Cristo. É abandonar a Jesus Cristo. É conhecer a Jesus Cristo, conhecer a sua palavra e renegá-lo. Não é? É como se fosse um desertor. É renunciar à fé. Exatamente isso que a apostasia significa. Não é? Então, cada dia mais, não é? Essa apostasia ela vem tomando conta da igreja. Não é? Então a gente vai percebendo, amados, um afastamento do crente, daquele que realmente crê em Jesus Cristo, daquele que realmente crê na sua palavra, crê nos seus milagres, crê que ele é Senhor e Salvador. Tá certo? Não é? Então, o grande sinal de Apocalipse, que ele está muito próximo, que na verdade nós já estamos vivendo, não é que essa apostasia, essa renúncia da fé, esse afastamento de Jesus Cristo, aqueles que creem ou que creram realmente, vai se acentuando. A apostasia, ela vai tomar conta da igreja, como ela já vem tomando conta da igreja. Né? Mas isso é um processo lento, né? Não é um processo
instantâneo, não é um processo que aconteça com toda a igreja, mas que eu e você perceba, não é? Que essa apostasia, ela já acontece, ela já vem acontecendo, não é? E qual a característica da cidade? Não é? Então, Jesus Cristo, ele aproveitou durante todas as cartas as características da cidade, não é? Para mandar a sua mensagem, para enviar a sua mensagem. Então, quais são as principais características da Laodiceia? Quais as principais características da igreja? Eu estou falando de igreja atual. Primeiro, Laodiceia é uma das cidades mais ricas de todo o Império Romano. O Império Romano, nessa época, amados, ele dominava parte da Europa, parte da África, enfim, era um império muito grande, parte da Ásia. Né? Nós estamos falando aqui de onde é hoje a Turquia. Então o Império Romano ele dominava o mundo. Né? E Laodiceia, em todo esse contexto, amados, era uma das cidades mais ricas de todo o Império. Né? Então faz um contraponto hoje com a igreja. É uma igreja rica hoje. A maioria das igrejas são ricas, ostentam riquezas, tá certo? Segundo, em Laodiceia, nessa cidade, ela era muito famosa por seus bancos. Sendo uma das cidades mais ricas, ali estavam o quê? Os principais bancos. Na época, a indústria têxtil ela estava em alta. Então lá se concentravam as melhores e maiores indústrias têxteis. Escola de medicina. Então você percebe que a parte intelectual era muito forte nessa cidade, né? Tá certo? Né? Porém, qual a grande deficiência dessa cidade? O que essa cidade não tinha, apesar de ser rica, né? Apesar de ser inteligente, né? O que ela não tinha? O sistema de água, de captação de água de Laodiceia, era muito deficiente. Né? Por quê? Porque Laodiceia, a cidade de Laodiceia, se utilizava de duas fontes de água. Uma que vinha das cidades vizinhas. A primeira cidade era Hierápolis. E a segunda cidade, Colossos. Essas duas cidades, Hierápolis e Colossos, ela abastecia Laodiceia com a água. Então essas duas cidades abasteciam. Porém, quais as características de abastecimento dessas águas? Por exemplo, da cidade de Colossos, as águas que eram abastecidas eram águas frias. Então a água que vinha de Colossos, quando entrava no aqueduto, ela entrava fria. E a de Hierápolis? Ela entrava quente. Muito quente. Eram praticamente termais. Né? Então, quando você mistura água fria com água quente, né? Isso dá um resultado de quê? De morna. Então, todas as águas que chegavam em Laodiceia para o abastecimento da cidade eram o quê? Eram águas mornas. Né? Então, a gente pode ver, amados, o quanto Jesus Cristo é maravilhoso, como a palavra dele é maravilhosa, porque ele utiliza e se utilizou, né, das características dessa cidade, Laodiceia, que estava vivendo, na verdade, dias de apostasia também, dias de afastamento da palavra, onde o santo e profano estavam muito misturados. Então, nessa cidade de Laodiceia, realmente,
estava existindo o quê? O esfriamento espiritual, né? O povo realmente ele estava ficando como as águas da cidade, morno, né? Porém, a maioria dos moradores eram o quê? Ricos, né? Então, Jesus Cristo ele aproveita as características da cidade, dos moradores, para descrever a última carta, a carta derradeira, e é aquela que nós estamos vivendo hoje. Acompanhe comigo o Apocalipse 3, a partir do verso 14. Vamos ler Apocalipse 3, a partir do verso 14. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que bato à porta. Eis que a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então a gente pode constatar realmente essas características de riqueza, essas características dessa igreja morna. Mas a primeira coisa que eu chamo a atenção no verso 14 é quem está escrevendo, quem está dizendo. E nós estamos vendo que em toda carta, Jesus Cristo se apresenta de uma forma, de uma característica. Observe comigo como Jesus Cristo se apresenta à última carta. Essas coisas diz o Amém. Acompanhe comigo o verso 14, igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu convido você a 2 Coríntios 1:20. Eu convido você a segunda carta de Coríntios. Vá lá comigo, 2 Coríntios 1:20. A palavra de Deus diz: porque todas as promessas de Deus têm nele, Jesus Cristo, o sim. Por isso, também por meio dele, Jesus Cristo, se diz o Amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Amém, amados? Então, o Amém, nós sabemos que é o quê? Assim seja. O Amém é vai acontecer, está feito. Absolutamente ninguém
Nada, nenhum fato pode mudar o quê? O que está escrito. Então essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Tudo em Jesus Cristo é verdade. Ele é verdadeiro. A palavra dele é sim, sim e não, não, porque ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele fez tudo. O princípio da criação de Deus é Jesus Cristo. É o Amém. Todas as coisas. E a gente vem aprendendo que tudo na Bíblia é o quê? Tudo. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. São os primeiros versos do Evangelho de João, desse mesmo João, não é, que escreveu Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Não é? Então, tudo o que está escrito aqui, tudo acontecerá. Na verdade, amados, já está o que acontecendo. Não é? E eu gostaria que você notasse, não é? Você que vem acompanhando conosco, e se hoje é a primeira vez, eu convido você realmente, não é? A ouvir novamente os programas. Todas as igrejas anteriormente havia ao menos um elogio. Não é? Todas. Não é? A gente viu aqui, não é? Em todas as igrejas, não é? As cartas, as características das cartas, né? Que tinha elogio, tinha queixa, correção, julgamento e sempre a promessa. Então eu convido você, depois, releia essa carta à igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3, dos versos 14 a 22, e encontre um elogio. Não haverá. Então a igreja atual hoje, ela deve se preocupar. Eu estou falando, amados, da verdadeira igreja. Ela deve se preocupar. Né? Ela deve orar, ela deve jejuar. Porque hoje, Jesus Cristo, amados, infelizmente, ele não está nos elogiando. Ele não elogia a sua igreja. Porque o que Jesus Cristo está dizendo hoje para a igreja, que é realmente preocupante, é que o Amém diz no verso 15, eu conheço as obras que você realiza. Aqui eu não estou falando, amados, de placa de igreja. Aqui eu estou falando da igreja como um todo. É evidente que existem exceções. Não é? Mas aqui o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, que é a maioria. A maioria da igreja. Jesus Cristo diz, eu conheço as obras que você realiza. Que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Né? Então, cada vez mais, isso em todas as igrejas, a gente vem sentindo isso. Que há uma indiferença. A igreja hoje, ela vai se tornando, ela está se tornando o quê? Absolutamente indiferente. Eu não sou morno, eu não sou frio. Eu sou indiferente. Eu estou, amados, presta atenção. Verifique se não é isso. A igreja está hoje em um estado de tranquilidade. A igreja hoje está no estado de tranquilidade daquele que não se envolve. A igreja não se envolve hoje. Cada vez
mais a igreja está afastada dos ministérios, da própria igreja. Ela está absolutamente indiferente. E o que Jesus Cristo está dizendo é que quem dera, se esses que são indiferentes, quem dera se eles fossem frios. Aqui no sentido frio é que o frio ele tem absoluta condição, não é, de ficar quente. E o quente já está quente. Agora, o morno ele é como se fosse um estado final. É como as águas que vinham de Herápolis e Colossos. Elas se misturavam. Então hoje, na igreja, cada vez mais, essa mistura da indiferença, a mistura dessa indiferença e essa indiferença, esse estado de estar morno, ele está se misturando na igreja. Ele está, na verdade, né, irradiando esse sentido de indiferença. Sendo que a igreja tem que irradiar o quê, amados? O Espírito Santo do Senhor, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. É isso, é dessa forma que eu e você, como verdadeiros pequenos cristos, cristãos, nós devemos fazer. Irradiar o quê? Jesus Cristo, irradiar fé, irradiar esperança, irradiar a palavra, né? Para que essa mornidão, para que essa indiferença caia por terra em nome de Jesus. Porém, amados, o que nós precisamos prestar atenção muito é que isso é um estado que está acontecendo. Eu não estou falando que é irreversível. Não, não é isso. Nós vamos ver que é reversível. Porém, é o estado que a igreja vive hoje. É um estado de absoluta indiferença. É um estado de absoluta tranquilidade. É um estado sem envolvimento, né? É o chegar em cima da hora, sair, logo quando acaba, eu não quero me envolver. Então, cabe à verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo, primeiro ter essa consciência que nós estamos tendo. E depois orar, clamar, jejuar, né? Mas tendo a certeza, infelizmente, que essa apostasia, que essa indiferença, infelizmente ela vai crescer, porque a palavra, é claro que alguns vão se arrepender, mas a grande maioria, infelizmente, se perderá nessa indiferença, nesse estado de tanto faz, né? Então essa é a primeira parte do nosso tema, né, do tema central hoje, que realmente é a última carta, né, que nós estamos vendo aqui, Laodiceia, né, é uma igreja morna, é uma igreja rica, é uma igreja indiferente e é uma igreja que caminha a passos largos para a grande apostasia, para o afastamento, né, para o real afastamento, né, da palavra que é Jesus Cristo. A incredulidade tomando conta da igreja, a falta de fé tomando conta da igreja, né? Terminamos essa primeira parte central, nós vamos agora ao momento de louvor e adoração, né? É um louvor conhecido, né, de todos, né, da Aline Barros, Sonda-me, Usa-me, né? Nós vamos ouvir agora para a honra e glória do Senhor. Na sequência nós voltamos, não é? Tá certo?
sendo ministrados aqui pelo Espírito Santo através dessa música, pegando os pontos principais, e depois sim, hoje mesmo, terminaremos, né, a última carta à igreja de Laodiceia. Na sequência, voltamos em nome de Jesus. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amada igreja, esse louvor ele é maravilhoso porque ele fala de usa-me, né? Para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, né? Mas para que o Espírito Santo possa me usar e te usar, é evidentemente que a gente precisa estar o quê? Cheio do Espírito Santo, né? Então o louvor diz, enche-me, né? Mas para que eu esteja cheio do Espírito Santo, eu preciso ter o quê? Ser o quê? Transformado. Eu preciso me esvaziar do mundo para ser o quê? Transformado. Para ser cheio do Espírito Santo. Para isso eu preciso o quê? Quebrantar. Eu preciso ser e permitir que o Espírito Santo me sonde. Amém, igreja? Então esse louvor, ele nos direciona realmente, né? Que a primeira grande ação é nós pedirmos evidentemente para que o Espírito Santo nos sonde, mas que a gente deixe ele nos sondar. Permita que o Espírito Santo nos sonde, para que haja nas nossas vidas o quê? Quebrantamento, arrependimento. Quebranta-me. E havendo arrependimento, vai haver o quê? O esvaziamento de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é mundo. Eu esvazio o mundo, não é? No meu ser. E quando o meu ser, quando eu me esvazio do mundo, né, o Espírito Santo me enche. E eu e você, quando estamos cheios do Espírito Santo, aí sim nós podemos ser usados. Mas nós somos usados pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo meu poder, não é pelo seu poder, não é pelo meu entendimento, não é pelo seu entendimento, não é a minha sabedoria, não é a sua sabedoria. É o entendimento do Espírito Santo do Senhor, é a sabedoria que vem do alto. Amém? Mas para isso a gente precisa fazer com que o Espírito Santo, ele realmente nos transforme. Amém? Um louvor realmente que diz, não é? Que diz muito, não é? Realmente é uma sequência aqui, tá certo, amados? Para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo. Se você tem alguma pergunta, eu sempre deixo aqui o meu número. Se você tiver alguma pergunta, você pode me fazer no WhatsApp, é 19993052651. Você pode me perguntar, algum questionamento, enfim, alguma crítica, alguma sugestão, nós estamos à disposição.
a nossa programação, né? Na quarta-feira nós temos o nosso culto de estudo e oração, né? Nós estamos vendo, graças a Deus, né, os profetas menores. Cada mês a gente vê um profeta. Esse mês agora nós estamos vendo o profeta Malaquias, né, quem está trazendo a palavra é a pastora Ana. A primeira quarta-feira, o culto da família, nós oramos pelas famílias da igreja. Né? Se você quiser, você já é o nosso convidado, né, para estar orando conosco na quarta-feira. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Né? Já estamos avançados, né, no Apocalipse, estamos lá por capítulo 18. Né? Eu acredito que a próxima semana a gente termine o capítulo 18, mas até o final do ano, realmente, nós estaremos terminando para a honra e glória do Senhor o Apocalipse. Domingo, às 19 horas, o culto de celebração, lembrando que no primeiro domingo de cada mês, nós temos o culto de ceia. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Vamos ao tema central, vamos à segunda e última parte, não é? Da última igreja, da sétima igreja, que é Laodiceia. Bom, tivemos aqui uma queixa da indiferença. Observe comigo a outra queixa de Jesus Cristo para a igreja atual, verso 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Você diz, eu sou rico, eu estou bem de vida e não preciso de nada. O que significa isso, igreja? Que a atual igreja ela de Cristo, ela é o quê? Ela está arrogante. Ela está prepotente. Eu não preciso de nada, por quê? Porque eu sou rico. Eu tenho posses, eu posso fazer. Né? Então, na verdade, eu e você, nós devemos tomar cuidado com essa arrogância. Né? Nós devemos tomar cuidado realmente, não é? Com aquilo que nos dá segurança. O dinheiro nos dá segurança. Né? Então, a gente precisa realmente nos atentar. Porque isso nos dá o quê? Segurança. E a segurança nos dá o quê? Arrogância. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que quando nós nos comportamos dessa forma, nós somos o quê? Infelizes, miseráveis, pobres de espírito, cegos espiritualmente e nus, sem vestimentas brancas. Então, na verdade, quando nós somos tomados, quando a igreja é tomada pela arrogância, não é? Realmente é uma queixa pesada de Jesus Cristo. Porém, amados, a gente vem aprendendo nessas cartas que sempre há o quê? Sempre há uma nova chance. Enquanto Jesus Cristo está falando, enquanto ele não voltar ainda, nós vamos ter essa chance. Né? Então, qual a correção? O que o Amém está dizendo para mim e para você hoje? No verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Então, se de alguma forma Jesus Cristo está, né, ele está me repreendendo e te repreendendo, é para que eu e você se arrependa. Para que eu e você volte a ser o quê? Zeloso, protetor da palavra. Mas aqui você vai perceber, amados, na última carta, né, que já há uma repreensão mais forte, uma disciplina. Né? Tá certo? Então aqui, na verdade, é um pouquinho de dor. Tem muito amor porque Jesus é amor, mas tem muito o quê? Muita dor aqui. Então que em nome de Jesus a gente busque, né, ser disciplinado, né, e ser repreendido da melhor forma possível.
Tá certo? Então, é justamente isso que Jesus Cristo vem dizer hoje para mim e para você aqui. Né? Para que a gente seja mais zeloso e para que a gente realmente o quê? Se arrependa. E também um verso muito importante, que é o verso 18, que diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. É o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Para que você seja de fato o quê? Rico. O que Jesus quer dizer? Esse ouro refinado pelo fogo é um ouro puro. Não é? Você pega o ouro ainda com algumas carepas, né? Com algumas escórias, não é? Que é o meu caso e o seu caso. Não é? Nós somos joias, mas muitas vezes brutas ainda. Que Jesus Cristo precisa me colocar e te colocar onde? No fogo. Tá certo ou não? Precisamos ter o batismo, às vezes, do fogo. Não é? E aqui ele faz um paralelo com o ouro. Porque o ouro, quando você refina, quando você ferve, quando você chega à temperatura de fusão do ouro, tudo que é carepa, tudo que não presta, se despreende, tá certo? Da mistura. Fica evidente. Aí depois você, com uma espátula, com uma concha, você tira o quê? Tudo que não presta, todas as impurezas do ouro. E fica com ouro o quê? Refinado. O que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, amados, que às vezes ele nos leva realmente a sermos batizados pelo fogo, para que a gente entenda algumas questões de uma forma realmente mais duras, porque esse ouro ele é refinado a uma temperatura muito alta. Essa temperatura, né, ela gera nas nossas vidas dor, pensamento, mas que em nome de Jesus ela nos transforme, para que aí sim, como diz a palavra do Senhor, para que de fato sejamos o quê? Ricos pelo Espírito Santo do Senhor. Esse mesmo poder que nós cantamos agora e louvamos e adoramos ao Senhor. E aí sim nós temos a condição de comprar as vestes brancas para que a gente se vista de verdadeiros santos, separados, não profanos, mas santos. Né? E aqui, amados, Jesus Cristo continua dizendo de que quando eu me permito ser reformulado, repaginado, quando verdadeiramente eu me arrependo, passando, né, por esse fogo, né, para que as minhas palhas ruins também sejam queimadas, a palavra de Deus diz aqui que também o grande objetivo é de que a vergonha da nossa nudez não fique evidente, que a gente realmente se cubra com essas vestes. E que, infelizmente, eu e você, como igreja, a gente se pega muitas vezes o quê? Cegos. Porque se Jesus Cristo está oferecendo à igreja colírio para ungir os olhos, né, é que nós estamos dificuldades de enxergar. E a própria palavra diz aqui: e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver. Precisa tomar cuidado, porque a igreja ela está cega. A incredulidade nos torna o que, igreja? Cegos. Mente cauterizada. E realmente esse julgamento da igreja de Laodiceia realmente é um julgamento duro. Porque é a última igreja. São os últimos momentos antes do Cordeiro vir julgar.
E o verso 16 está claro o julgamento. Acompanhe. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de quê, igreja? De vomitá-lo da minha boca. É o que Jesus Cristo está hoje, segundo a palavra aqui é dele, tendo vontade de vomitar tudo aquilo que ele está vendo de errado, tudo aquilo que ele está vendo de indiferença da sua igreja. Né? Então, que em nome de Jesus, né, a gente não queira ser vomitado pela boca de Jesus. Né? Então, que a gente realmente busque, né, ser verdadeiros cristãos, para que a gente não seja expulso da boca do Senhor, que é uma boca santa, né? É uma boca realmente que profere paz, harmonia. Né? E está vendo o quê? Está vendo uma última chance. Porque o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se Jesus Cristo está batendo a porta, ele está fora. Está fora. Nós, às vezes, a gente cisma, às vezes, de deixar o dono da igreja para fora da igreja. É como se a empresa que você trabalhasse, você não deixasse o dono entrar na igreja. Não, aqui você não vai entrar. Não. Como assim? Não. Nós dominamos aqui. Isso aqui você não tem mais. Nós não estamos seguindo as suas regras, não. Não, mas vocês. Não, deixa com a gente. É exatamente isso que está dizendo aqui a palavra. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo batendo na sua igreja. Agora, se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, isso quer dizer o quê? Que ele não está só batendo, ele está falando, ele está gritando, tá certo ou não? Está batendo e fala: viu, ô pessoal, eu tô aqui, ó. Dá para vocês abrir a porta ou não? Mas peraí, mas quem é? É Jesus? É Jesus. Puxa vida, mas por que ele está batendo? Então, está batendo porque a gente colocou ele para fora. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso planejamento da igreja, nós não estamos colocando Jesus. Né? Nós estamos colocando os homens, o homem. Nós queremos satisfazer o homem, não Jesus. Então é por isso que ele está fora? É por isso que ele está fora. Então, se a gente ouvir Jesus Cristo bater na porta, se nós ouvirmos realmente ele falar, porque ele vai falar, aqui a palavra está clara, né? E nós abrirmos e ele entrar na sua casa, nós estaremos juntos com ele, ceando com ele. O ceando aqui é tendo o quê, igreja? Intimidade. Né? Então que a gente realmente abra a porta do nosso coração para que Jesus Cristo entre. E ele entrou, nós temos promessa. Acompanhe comigo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Amados, nós vamos sentar no trono do Cordeiro, no trono do juízo. É pouco, não? Mas tem que ser o vencedor. Né? Porque nós sabemos que nós estamos numa luta, numa guerra espiritual. E a palavra de Deus diz que assim como também eu venci, Jesus Cristo dizendo, até como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, né? Você também terá o direito de fazer, porque você vai sentar comigo. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então a gente fecha essa última igreja. E como todas as outras nós fechamos, Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos ouça. Ouça o que o Espírito diz para a igreja. Porque quem está dizendo é o Amém. Quem está dizendo é o Leão de Judá. Quem está dizendo é Jesus Cristo. É o juiz. Amém? Então Deus é maravilhoso. Né? Deus realmente é bendito. Né? Nós fechamos essa última carta. Né? Essa última carta de Laodiceia, que é a igreja atual, infelizmente. Né? E a tendência realmente, se nós não abrirmos os olhos, é a igreja continuar
com essa apostasia e vai continuar, né? Mas o nosso objetivo aqui é o id, é orar, é clamar, é fazer com que realmente a igreja tenha unidade. Amém? Pedidos de oração através do meu zap, 993052651, DDD 19. É muito bom estarmos juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Hoje nós terminamos uma fase importante de Apocalipse, que são as cartas, né? Onde realmente, né, a gente observou, né, aí o grande recado, né, a grande mensagem de Jesus Cristo às igrejas. Amém? Nós estaremos, evidentemente, todos os sábados avançando. Nosso objetivo realmente, igreja, é dessa forma caminhar até o último capítulo do Apocalipse. Amém? De uma forma que a gente vá estudando, a gente vá lendo, né, e entendendo numa ótica, numa visão, o que é Apocalipse. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Agradecemos, Pai. Agradecemos ao ensinamento, agradecemos a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco, ministrando nos nossos corações, nos ensinando, Pai, nos dando força, direcionamento, fé, que em nome de Jesus Cristo, Pai, a gente possa proteger a nossa alma, o nosso coração, Pai, que a gente proteja a nossa mente, para te honrar e para glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Eu oro, Pai, crendo na restauração do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você está hoje aqui e não conhece a Jesus Cristo, peça perdão a Ele. Se arrependa dos seus pecados e fala, não, eu quero esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, Pai, que o Senhor me perdoe. Realmente eu estou arrependido dos meus pecados e eu te recebo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Para a honra e glória do Senhor, a esse programa, em nome de Jesus eu oro agradecido. Nós vamos agora para a bênção apostólica. Que o amor de Deus, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos acompanhe. Ele continue realmente nos dando um sábado abençoado, um sábado de vitória, para que a gente possa realmente estar cada vez mais perto, com fé e esperança, aquele que é o consumador, aquele que realmente, né, é o grande juiz, é o leão de Judá, aquele que é o nosso Deus, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, é em nome dele que nós nos despedimos. Um grande abraço e fique com Deus. Um excelente final de semana a todos e sábado que vem às 14 horas estamos juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.